E se o amor mais fiel do universo fosse também o mais ferido? Essa é a história de Oséias, um profeta chamado para viver na própria pele o drama de um Deus traído. Não é uma metáfora suave, é um escândalo. Um homem fiel, uma esposa infiel, um casamento em ruínas e, por trás de tudo, um Deus que ama um povo que o rejeita. Este não é apenas um livro da Bíblia, é um espelho. Você está pronto para encarar esse amor que sangra? Oséias viveu num tempo de aparente prosperidade, mas de podridão espiritual. O reino do norte de Israel sob Jeroboão II experimentava crescimento econômico, estabilidade política e decadência moral. O povo se afastava de Deus enquanto enchia os templos de ídolos. Havia sacrifícios, festas religiosas, mas tudo vazio, um teatro. A aliança com Deus havia se tornado conveniência. O coração estava longe. É nesse cenário que Oséias é chamado. Mas Deus não o envia apenas com palavras. Ele o envia com uma vida que fala. O profeta recebe uma ordem absurda. Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituições. É mais que estranho. É ofensivo. Mas ali estava o início de uma mensagem viva, encarnada. Deus queria que Israel sentisse, através da história de Oséias, o peso da infidelidade. Gomer representa o povo, o casamento, a aliança, a traição dela, a idolatria de Israel. E o coração de Oséias é o reflexo do coração de Deus. Um coração dilacerado, mas que insiste em amar. Esse chamado é doloroso, desconfortável e escancaradamente pessoal. Não é sobre falar de Deus, é sobre viver Deus. Não é sobre pregar teorias, é sobre sangrar com Ele. O contexto não é pano de fundo. É provocação, é convite. Você consegue amar quando o amor dói. Deus consegue, e é isso que Ele vai mostrar através de Oséias. O casamento começa marcado pela dor. Gomer, a esposa, é instável, inquieta, infiel mesmo casada com Oséias. Ela busca outros amantes. Ela não se prende ao lar, não honra a aliança. Não reconhece o amor que tem, mas Oséias permanece. Ele vê sua casa se desfazer, seus filhos crescerem entre olhares e cochichos. E o mais cruel, os nomes das crianças são profecias vivas. Cada nascimento é um recado de Deus ao povo. O primeiro filho se chama Gisele, nome de um vale, onde o sangue inocente correu por causa de reis perversos. O nome grita, Deus vai punir. Depois vem uma filha, Loroama, que significa desfavorecida ou sem compaixão. Deus está dizendo, eu não vou mais tolerar essa hipocrisia. Por fim, nasce Loamim. Não, meu povo. A aliança parece quebrada. É como se Deus dissesse, vocês me rejeitaram, então sintam o peso disso. Porque cada nome é facada no peito. Cada resto de comer, traição escancarada. Mas Oséias não desiste. Ele continua. Ele suporta, ele ama. E esse amor, mais que romântico, é profético. Ele é uma parábola viva, um grito silencioso de um Deus traído que se recusa a abandonar. A missão de Oséias não começa nos púlpitos, mas no quarto vazio, na cama fria, na ausência de fidelidade. É ali que Deus revela o peso da sua dor. E ali também Ele planta a semente da esperança. Porque mesmo diante da infidelidade, Deus ainda está contando essa história. E isso muda tudo. Chegamos ao ponto mais tenso da jornada de Oséias. A traição de Gomer se aprofunda. Ela não apenas sai de casa, mas se entrega completamente à prostituição, vivendo com outros homens, abandonando seus filhos e quebrando qualquer aparência de vínculo. Ela se perde, e com ela parece que a história também se quebra. Mas é nesse abismo que Deus revela algo ainda mais profundo sobre seu caráter. Em vez de rejeição, vem uma ordem ainda mais desconcertante. Vai outra vez. Ama mulher amada por outro e adúltera. É como se Deus dissesse, vá buscar lá. Mesmo agora, mesmo depois de tudo, e Oséias obedece. Ele encontra Gomer escravizada, talvez literalmente, talvez figurativamente. Ela está sendo vendida e Oséias paga por ela. 15 peças de prata e uma carga de cevada. O preço de uma escrava, a mulher que já era sua, agora precisa ser comprada de novo. Esse é o clímax. Aqui a metáfora explode em realidade espiritual. Porque o que Oséias faz com Gomer é o que Deus faz conosco. Nós nos vendemos, nos perdemos, quebramos a aliança, e Ele paga o preço para nos trazer de volta. Mesmo já sendo dele, é amor que sangra. Amor que compra o que já lhe pertence. Amor que não desiste, mesmo quando tudo aponta para o fim. Deus está dizendo, vocês me traíram, mas eu ainda os amo. Eu ainda os quero e eu vou pagar o preço. É uma prévia do Evangelho. Um vislumbre da cruz. E ainda assim o povo continua surdo. Israel se entrega à idolatria com voracidade. Os altares estão cheios, mas o coração vazio.
Eles sacrificam a Baal, dançam para zerar, fazem alianças com reis estrangeiros, trocam a glória de Deus por migalhas espirituais. Deus, por meio de Oseias, clama. Adverte, chora. O texto é cheio de apelos intensos. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Os 4:06. Ele não fala de informação, fala de intimidade. Eles conhecem os ritos, mas não conhecem o coração de Deus. E mesmo assim, Deus não apaga a história. Pelo contrário, ele escreve uma nova promessa. Entre juízos e denúncias, ele começa a costurar uma esperança. Esse clímax não é só o fundo do poço, é o início da virada. A resposta do povo ao chamado de Oseias não é arrependimento, é resistência. Eles escutam, mas não ouvem. Veem, mas não enxergam. Há momentos em que parecem se voltar a Deus, mas é superficial, momentâneo, quase estratégico, como em Oseias. Vinde e tornemos para o Senhor. Parece bonito. Até que o próprio Deus responde no verso seguinte: o vosso amor é como a neblina da manhã. Eles dizem que vão voltar, mas não voltam. De verdade, buscam a Deus com os lábios, mas os altares continuam contaminados. É religião sem arrependimento. É piedade de fachada. E essa é a crítica central do profeta. Não basta parecer fiel. É preciso ser fiel. Deus não quer mais sacrifícios em templos vazios. De verdade, ele deseja misericórdia e não o holocausto. Conhecimento de Deus, mais do que ofertas queimadas. O povo reage como quem entende, mas não se converte, como quem se comove, mas não se transforma. A idolatria continua, a injustiça cresce, o coração permanece distante. Deus, então, revela a dor por trás dessa rejeição. Ele não fala como juiz frio, mas como pai ferido. Quando Israel era menino, eu o amei. Mas quanto mais eu o chamava, mais se afastavam de mim. É a dor de um Deus que ama e é rejeitado outra vez. O desfecho do livro de Oseias é uma dança entre juízo e redenção. Deus não ignora o pecado, ele anuncia consequências claras. Israel cairá, a Síria virá como juízo inevitável. A terra que antes florescia será devastada. O reino será destruído. Mas mesmo na sentença há lampejos de esperança. O Deus que julga é o mesmo que espera pela volta. Ele não anseia pela destruição, mas pela restauração. Oseias 11 é uma virada emocional. Deus se lembra de quando ensinou Israel a andar, quando carregou nos braços, quando atraiu com laços de amor. Então, como se não aguentasse mais o próprio juízo, ele explode em ternura. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Meu coração está comovido. Dentro de mim, as minhas compaixões se acendem. Deus está em conflito, não porque é fraco, mas porque ama demais. Ele é justo, sim, mas também é misericordioso, e sua misericórdia resiste até ao juízo. No final, Oseias não aponta apenas para o castigo, mas para um novo recomeço. Em Oseias 14, o convite é claro: volta, ó Israel, para o Senhor Deus, porque pelos teus pecados tens caído. E depois, uma promessa de cura: curarei a tua infidelidade e os amarei de coração. O desfecho é profético, porque não se limita ao tempo de Oseias. Ele projeta um futuro onde Deus restaura, cura, reconstrói, onde a graça é mais forte que a queda, onde a fidelidade dele cobre a infidelidade do povo. E nesse cenário nasce uma esperança que não morre. O amor de Deus nunca é o fim, é sempre um recomeço. Oseias não é apenas a história de um profeta ferido, é o retrato escancarado de um Deus que ama, até as últimas consequências. A mensagem central do livro não está em comer, nem nas traições, nem no juízo, mas em algo ainda mais perturbador: o amor inquebrável de Deus por um povo que insiste em quebrá-lo. Ele é desconcertante, ele poderia destruir e teria razão, mas ele escolhe restaurar. Ele busca, ele espera, ele fala com ternura ao coração da adúltera. Ele oferece o deserto como lugar de recomeço, não de punição. Oseias é o ponto de virada. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto, e lhe falarei ao coração. Isso é um escândalo de graça. Deus está dizendo: mesmo que você tenha me traído, eu ainda te quero. Não por carência, mas por aliança. É a vulnerabilidade de um Deus que não precisa de ninguém, mas que escolhe amar quem não o ama. De volta. A mensagem é radical, porque ela nos desmonta, nos mostra que o amor de Deus não é condicionado pelo nosso desempenho. Ele nos ama enquanto ainda estamos sujos, frios, distantes. Ele não se afasta do traidor, ele o persegue com amor. O amor de Oseias por Gomer é só a sombra. O amor de Deus por nós é o escândalo. E se a história de Oseias fosse mais do que um relato antigo? E se ela fosse um espelho? Porque no fim, somos todos gourmet. Nós nos vendemos barato. Corremos atrás de ídolos modernos, status.
Controle trazer e nos esquecemos do Deus que nos comprou com amor. Mas também somos alvo do mesmo amor escandaloso que alcançou o comer. Oséias nos deixa uma pergunta que ecoa além das páginas. O que você faz com um amor assim? Um amor que te encontra no fundo do poço, que te abraça com dignidade, quando tudo em você grita vergonha. Um amor que não desiste, mesmo quando você já desistiu. Esse Deus ainda chama, ainda fala ao coração, ainda transforma desertos em portas de esperança. Ele não está distante, ele está à porta, pronto para reescrever histórias rachadas. Não importa quantas vezes você tenha se afastado, ainda há um caminho de volta. E esse caminho tem nome: misericórdia. A história de Oséias termina como começou, com amor, mas agora um amor ainda mais claro, mais profundo. Me livra. Não é sobre merecer, é sobre ser amado, escandalosamente amado. E se a história de Oséias fosse mais do que um relato antigo? E se ela fosse um espelho? Porque no fim, somos todos gourmet, nós nos vendemos barato. Corremos atrás de ídolos modernos e status. Controle trazer e nos esquecemos do Deus que nos comprou com amor. Mas também somos alvo do mesmo amor escandaloso que alcançou o comer. Oséias nos deixa uma pergunta que ecoa além das páginas. O que você faz com o amor assim? Um amor que te encontra no fundo do poço, que te abraça com dignidade, quando tudo em você grita vergonha. Um amor que não desiste, mesmo quando você já desistiu. Esse Deus ainda chama, ainda fala ao coração, ainda transforma desertos em portas de esperança. Ele não está distante, ele está à porta, pronto para reescrever histórias rachadas. Não importa quantas vezes você tenha se afastado, ainda há um caminho de volta. E esse caminho tem nome: misericórdia. A história de Oséias termina como começou, com amor, mas agora um amor ainda mais claro, mais profundo, mais livre. Não é sobre merecer, é sobre ser amado, escandalosamente amado.